Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez nós nos reunimos aqui, gratos ao nosso Deus, né? Porque Deus tem nos renovado a cada dia permitido que a gente acordasse, pudesse estar aqui falando do amor dele. Nós estamos aqui não porque somos bons, não, porque Deus tem nos dado força, nos capacitado para estarmos juntos, amém? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um neste dia. Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Louvar, bendizer o teu nome, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, que não há outro além de ti, Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer e ao mesmo tempo pedir que o amado Espírito Santo, que ele venha falar conosco, que ele venha nos trazer revelação que precisamos segundo a vontade dele. Que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Nós agradecemos ao nosso Deus, né? Oramos pelos nossos irmãos. Nós somos gratos ao nosso Deus por cada oportunidade. Esse momento de estar aqui é luta para que a gente não consiga chegar até aqui. Só que é um privilégio também. Privilégio também estar falando da palavra do Senhor, né? Essa palavra que é viva, que é pura, que é verdadeira, que liberta o homem, transforma e ainda leva para o céu, né? Por isso eu quero pedir aos irmãos que continuem assistindo, deixando sua curtida se gostou, enviando para outras pessoas também. Se Deus tocar o seu coração, faça isso, tá? Vamos estar fazendo o ID do Senhor, aquilo que Ele nos ordenou, né? Eu creio que tudo é no tempo de Deus, o tempo certo do Senhor é perfeito, vai acontecer na hora certa. Eu quero deixar uma passagem aqui, que eu já gravei ela por várias vezes, mas hoje eu vou gravar de novo. É como Deus quer, né? Que é aqui no livro de Mateus 4, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus irmãos, aqui nós vemos essa passagem que Jesus foi levado ao deserto. E aqui nós aprendemos que o deserto é necessário, né? Todo homem, toda mulher que quer caminhar com Deus, eles vão ter que ir ao deserto uma hora ou outra. Mas aqui nós vemos que foi um momento muito importante, que foi depois que Jesus foi batizado, depois que ele saiu da água, o Espírito Santo pousou sobre ele. Todos que estavam ali viram, né? João viu. Então foi um momento muito importante que Deus disse, né? Eles ouviram a voz do Senhor, dizendo que este era o meu filho amado, dizendo que aquele era o teu filho. Então foi um momento de grande vitória. Mas em seguida veio o deserto. Aqui Deus está o tempo todo nos ensinando. Jesus não precisava passar pelo deserto, mas ele passou para nos mostrar, para nos ensinar que antes de qualquer vitória que você vai receber da parte do Senhor,
Antes do Senhor te usar verdadeiramente, você vai passar pelo deserto. O deserto é a escola, né? E que foi Deus quem levou, aqui não foi o diabo, que a Bíblia fala que foi o Espírito que levou, o Espírito Santo. Ele conduziu Jesus ao deserto, mas lá ele foi tentado pelo diabo por 3 vezes, né? O diabo tentou ele, e nas 3 ele foi derrotado, graças a Deus, né? Mas veja que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Lá ele esteve em comunhão. Se a gente olhar a Bíblia, os 4 evangelhos relatam muito isso. O tempo todo o Senhor Jesus se retirando para orar. E aqui nesses 40 dias no deserto, que ele não comeu, não bebeu, ele ficou de propósito, ele só buscava a face do Pai. Então ele estava se preparando para algo grande que viria pela frente. Porque logo em seguida ele começou o seu ministério. Então conosco não é diferente. Todas as vezes que a gente está passando por grandes lutas, de todas as formas, parece que elas vêm dos 4 cantos, né? É porque Deus está nos forjando para algo maior que está vindo pela frente, algo que Ele preparou. Que não estou falando de bens materiais. Também pode ser, Deus é poderoso. Mas é que eu estou falando de algo espiritual, algo que Deus colocou em nosso coração. Quando Ele vai nos usar verdadeiramente para abençoar outras pessoas, para salvar a nossa família. Porque nós somos instrumentos apenas. Quem faz tudo é Deus, né? Eu creio que nesse momento que Ele vai nos usar, a gente vai passar por esse deserto. Ali Deus está nos forjando o caráter, forjando o homem, fortalecendo, né? E então assim, eu aprendi que a gente não pode murmurar. Somos falhos, somos. Não estou dizendo que eu não faço isso, que eu não murmuro. Sim, porque eu sou falha. Mas a gente precisa cada dia melhorar, né? Porque o deserto que o Senhor nos leva, nos permite ir, é necessário. Necessário para que a gente se fortaleça, né? Então, aqui nós observamos essa passagem que Jesus ele foi tentado nesses 40 dias 3 vezes pelo inimigo. Quando ele teve fome, o inimigo tentou ele. Mas Deus estava o tempo todo segurando nas mãos dele, não deixou ele cair, não deixou ele pecar. Porque se ele pecasse, ele não podia pagar o preço das nossas vidas. Mas Deus fortaleceu, sustentou, porque ele andava também sempre em constante oração. Então ele andava sempre cheio de Deus. O inimigo não conseguiu enganá-lo. E veja que ele não veio com nada difícil, não. Que nós vemos que o inimigo não testou com pouca coisa. Foi coisa assim para dar medo. Testou com a própria palavra. Então ele testou Jesus com a própria palavra. E Jesus venceu ele também com a palavra. Isso nos ensina que nós devemos estar sempre com a palavra do Senhor em nosso coração, né? Estar sempre cheio com a palavra e oração, que é o fortalecimento do cristão, né? Do homem de Deus, da mulher de Deus. O fortalecimento é a meditação na palavra e a oração. Então, em todas as vezes, o Senhor Jesus venceu ele. Aqui no 10, Jesus disse a ele: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Por que Jesus falou isso? Porque o diabo queria adoração. O diabo ele não cria nada, ele copia as coisas de Deus. Então ele queria ser adorado, porque a adoração é somente a Deus. Nós não devemos adorar ídolo nenhum, nada nem ninguém, dinheiro, nada nem ninguém. Nós devemos colocar no lugar de Deus. Isso aqui eu estou falando para nós, é todos nós. Então o diabo queria adoração. E Jesus disse a ele, nesse momento o inimigo deixou Jesus, ele viu que não podia. E aí a Bíblia diz que os anjos do Senhor chegou e serviu o Senhor Jesus. Naquele momento terminou a prova. Então ele venceu. Então é o que nós temos que ter cuidado de ser, para que a gente seja aprovado, que a gente não volte de novo para essas provas, né? A pular de nível. Nisso aí o Senhor Jesus já avançou de nível. Ele saiu do deserto, da prova, e já foi começar o seu ministério, que foi lindo, que foi tremendo, né? Então eu creio que nós vamos passar por esse mesmo caminho, se a gente quiser ser usado pelo Senhor. Amém? Então quando eu estiver passando por provas no deserto, lembra que está no processo, está no trabalhar de Deus. Deus está conosco. Ele diz
que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Amém, irmãos? Agora eu gostaria de declarar o Salmo 91, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e branquelo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, teu Filho amado, Pai, que neste momento vimos orar, vimos falar contigo, vimos abrir o nosso coração a Ti, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, eu agradeço. Agradeço ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, por essa rica oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Nesse momento eu agradeço pela minha família, Pai, pela minha vida, pela vida de cada irmão que está aqui ouvindo essa oração, Senhor, e a família deles também, Senhor. Que o Senhor possa visitar neste momento cada lar, Pai, curando, libertando, tirando o seu povo, Pai, do sofrimento, aqueles que nesse momento, Pai, se encontram num leito de hospital, Pai, internado ou até mesmo em casa, acamado, Senhor. Que o Senhor possa enviar o teu anjo, Pai. Visita os teus servos, visita o teu povo que sofre, Senhor. Traz o bálsamo ao coração, o alívio, porque tudo o que precisamos é do alívio do Senhor. Senhor, visita cada canto deste mundo neste momento, Pai. Cada pessoa, Pai, que está precisando de um socorro teu, Senhor. Quero, Pai, ser uma intercessora neste momento, Pai, interceder pela vida dos teus filhos, Pai, por aqueles que perecem, por aqueles que não sabem como viver, Pai, mais, não tem mais esperança, Senhor, pelos moradores de rua, Senhor, que o Senhor os livre, os protege, que todo o tempo eles estão vulneráveis, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, dê condições aos teus filhos que moram nas ruas para que eles possam sair daí, Senhor. Senhor, fortalece o teu povo, fortalece os teus intercessores, aqueles que pagam o preço para estar clamando, Pai, pelo teu povo. Fortaleça cada um de nós. Fortaleça os missionários, Pai, também, que estão fazendo missões a cada canto do mundo. Senhor, dê a eles força, sabedoria, supra as necessidades dos teus servos, Senhor, para a honra, para a glória do teu santo nome, Pai. Pai, cura os enfermos, liberta os oprimidos do inimigo, Pai. Visita aqueles lares onde os jovens estão rebeldes, estão dando trabalho, Senhor. Traz, Pai, a cura, a libertação. Visita as crianças, Pai, as grávidas, para que elas possam ter o alívio do Senhor, para que elas tenham a gravidez protegida, Pai, pelas mãos santas do Senhor. As criancinhas, Senhor, protege os pequenos, Pai. Protege os indefesos, Pai, das ciladas das trevas, Senhor. Livra eles de todo o mal, Jesus. Coloca eles no centro da Tua vontade, Jesus. Pai, eu quero interceder pelo teu povo, pelos idosos também, Pai, aqueles que foram abandonados pela sua família, Senhor, para que eles encontrem o aconchego, Deus. Oh, Pai, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia do teu povo, Pai, tenha misericórdia da alma do teu povo, das nossas almas, Senhor. Senhor, nos ajude a caminhar cada dia, a perseverar até o fim, Pai. Fortaleça, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade, pregar a Tua palavra em tempo e fora de tempo, Jesus.
quero agradecer por tua infinita bondade, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. No nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém.